Em tempos em que os reis de Israel se prostravam diante de deuses estranhos e os altares do Senhor eram esquecidos, uma voz se ergueu como um trovão no deserto. Elias, o profeta do fogo, não veio com coroa, nem com poder humano, mas com a autoridade da palavra do Altíssimo. Sem temer os poderosos, enfrentou reis, desafiou sacerdotes corrompidos e clamou com tamanha fé que o céu respondeu com fogo sobre o Monte Carmelo. Sua trajetória foi marcada por milagres, perseguições e encontros profundos com a glória de Deus. Mas Elias não teve um fim comum. Quando seu chamado chegou ao auge, ele não experimentou a morte. Um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, desceu dos céus e o levou num redemoinho, direto à eternidade. Essa foi a recompensa de um servo que andou com Deus sem se desviar. O homem que apareceu em silêncio diante dos reis partiu envolvido pela glória. E hoje, você está prestes a reviver essa jornada, passo a passo, exatamente como está nas Escrituras. Os reis se curvavam diante de ídolos. As cidades que um dia proclamaram a glória do Deus verdadeiro agora estavam repletas de altares pagãos, danças obscenas e canções que não subiam mais aos céus. A terra prometida havia sido profanada. O povo escolhido, seduzido pela aparência dos deuses estrangeiros, esqueceu-se do pacto sagrado. Os sacerdotes de Baal cantavam, mas não havia resposta do céu. Os campos secavam, os corações endureciam, e foi nesse silêncio espesso que se ouviu uma voz como trovão. Elias, o tisbita. Sem anúncio nem temor, Elias atravessou os salões do palácio e se colocou diante do rei Acabe. Seu olhar queimava com a urgência do céu. Sua voz, firme como as rochas de Gileade, declarou: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. As palavras pesaram como sentença, e antes que qualquer soldado se movesse, Elias havia desaparecido, como um relâmpago que corta o céu e some sem deixar rastro. O palácio caiu em silêncio. Jezabel rangeu os dentes. Acabe, empalidecido, gritou: Quem ousa desafiar o rei desta forma? Mas ninguém respondeu. O nome de Elias passou a ser murmurado com medo e raiva. O homem que havia trancado os céus com uma palavra, agora era procurado em todas as terras, mas sem sucesso. Era como se o próprio deserto o tivesse engolido. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada história é uma travessia profunda pelos caminhos das Escrituras. Se deseja seguir conosco nesta jornada de fé, inscreva-se agora e ative as notificações. Estamos desvendando os segredos da Palavra de Deus, passo a passo, com alma, reflexão e reverência. Hoje, você vai conhecer a trajetória de Elias como nunca antes, uma vida marcada por coragem, silêncio, milagres e fogo. Após o confronto, Elias recebeu uma ordem divina. Vai-te daqui e se esconda junto ao ribeiro de Querite. Deus o conduziu ao isolamento, mas não ao abandono. Lá, corvos, criaturas consideradas impuras, passaram a visitá-lo diariamente, trazendo pão e carne, manhã e tarde. E Elias bebia da água do ribeiro. Aquele alimento, embora simples, vinha direto do céu. Um lembrete silencioso. O mesmo Deus que fecha os céus é o que sustenta os seus, mesmo na solidão. O tempo passou. O ribeiro começou a secar. Cada gota que desaparecia era um lembrete da seca que assolava toda a nação. Quando a última gota caiu, a voz do Senhor se fez ouvir novamente. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Elias partiu sem hesitar, atravessando terras estrangeiras até alcançar o vilarejo. Ao chegar à entrada da cidade, Elias avistou uma mulher colhendo alguns gravetos.
A sua postura denunciava o peso do desespero. Por favor, me traz um pouco de água num pote, para eu beber. E se tiver um pedaço de pão? A mulher parou. Seus olhos cansados se voltaram para o profeta. Vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eis que colhia 2 gravetos para mim e para meu filho, para que comêssemos e morrêssemos. O ar ficou pesado. Elias então disse, com ternura e autoridade: Não temas, vai e faze como disseste, mas faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Era mais que um pedido, era uma convocação à fé. Elias não falava por si, mas como boca de Deus. Aquela mulher, sem saber, estava prestes a ser envolvida por um milagre. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A mulher hesitou, mas a palavra ardeu em seu coração. Ela obedeceu. Preparou o alimento e o entregou ao profeta. E o que era para ser a última refeição tornou-se o começo de um tempo novo. Dia após dia, a panela nunca estava vazia. A botija nunca secava. A provisão de Deus não vinha em excesso, mas nunca faltava. Em tempos de morte e seca, aquela casa se tornou sinal de vida e sustento. Elias permaneceu ali, sendo alimentado junto à viúva e seu filho. O milagre seguia acontecendo, silencioso, fiel, divino. O tempo passou silencioso na casa da viúva. A farinha não cessava. O azeite não faltava. O milagre que sustentava a vida seguia presente a cada amanhecer, como um testemunho da fidelidade divina. Elias, a mulher e o menino viviam sob a sombra da provisão de Deus. Mas até mesmo onde há sustento diário, a fé ainda será provada. A calmaria que parecia durar para sempre seria interrompida por um sopro inesperado, aquele que traz o gosto amargo da dor. O menino, que havia sido salvo da fome, adoeceu gravemente. Dia após dia, sua respiração enfraquecia, sua força sumia. A mãe, que antes colhera gravetos para sua última refeição, agora via seu filho definhar em seus braços, até que um dia ele parou de respirar. A casa, que era sinal de milagre, se encheu de silêncio e lamento. A mulher olhou para Elias com os olhos em lágrimas e perguntou: Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Aquelas palavras cortaram como lâmina. Elias, tomado por uma dor profunda, pegou o menino nos braços e subiu ao quarto onde se hospedava. Deitou o corpo sobre a cama e se prostrou diante de Deus. O profeta do fogo agora chorava como um pai. Por que essa dor sobre quem me recebeu com bondade? O menino, ele não merecia isso. Não havia multidões, não havia altar, não havia plateia. Apenas um homem, um menino sem vida, e o céu em silêncio. Elias, então, se estendeu sobre o menino 3 vezes, num gesto de entrega total, e suplicou com toda a sua alma: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Foram palavras simples, mas carregadas de vida. Em um tempo em que os deuses falsos se mostravam impotentes, o Deus de Israel responderia com restauração. O quarto se tornou altar. A cama, um campo de batalha. O corpo imóvel do menino foi de novo visitado pelo sopro divino. A alma do menino voltou. Os olhos se abriram. O coração pulsou. Elias pegou o menino em seus braços e desceu, passo a passo, até a sala onde a mãe esperava. Entregou-lhe o filho e disse: Vê, teu filho vive. A mulher, entre lágrimas e reverência, declarou com voz firme: Agora conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Naquela casa, não era mais apenas o alimento que fluía, era a certeza de que a vida vence, quando o céu responde. Elias permaneceu ali por algum tempo, contemplando o mistério da vida que se renova nas mãos de Deus. Não havia glória exterior nem reconhecimento público,
Mas era naquele esconderijo, longe das multidões, que Deus moldava o profeta. O homem que um dia enfrentaria reis estava sendo preparado com pão simples, água escassa e lágrimas silenciosas. Era no quarto alto, entre o clamor e a ressurreição, que o coração de Elias aprendia a depender somente da voz que sopra do alto. Após muitos dias, a voz de Deus ressoou novamente. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos haviam passado desde a sentença profética que selara os céus. O chão rachado de Israel clamava por água. O povo faminto, exausto, ainda seguia seus ídolos, como se Baal pudesse ouvi-los. Mas agora, o tempo da prova estava chegando ao fim. Elias, fortalecido pelo silêncio e guiado pela promessa, deixou Sarepta e partiu em direção ao reencontro com o rei. Enquanto Elias se aproximava, Acabe buscava desesperadamente por recursos. Os cavalos e mulas morriam, os campos estavam secos e ainda assim não havia arrependimento verdadeiro. Obadias, servo fiel ao Senhor, cruzou o caminho do profeta. Temendo por sua vida, tentou impedir o encontro, mas Elias respondeu com firmeza. Vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Era chegada a hora do confronto, e o profeta não se esconderia mais. Acabe, ao ver Elias, bradou com desprezo. És tu, ó perturbador de Israel! Mas o profeta não recuou. Com a autoridade que vem do alto, respondeu. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Em seguida, lançou o desafio que marcaria a história. Reunir todo o povo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Ali, diante de todos, o verdadeiro Deus se revelaria. O povo subiu o monte em silêncio. As vestes dos sacerdotes pagãos brilhavam sob o sol. Suas vozes ecoavam em cantos vazios. Elias, sozinho diante da multidão, levantou a voz Até e disse: quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiam, e se Baal, seguiam. Mas ninguém respondeu. O silêncio do povo era o reflexo de uma nação dividida. O altar seria reconstruído, o sacrifício oferecido, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido como o único Senhor. O Monte Carmelo se tornou o palco de uma decisão que não podia mais ser adiada. Acabe, pressionado pelas circunstâncias e pela autoridade de Elias, convocou todo o povo de Israel. Vieram os anciãos, os homens, as mulheres e até os mais jovens, todos atraídos por um silêncio que gritava no coração da nação. Vieram também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, sustentados por Jezabel. O cenário estava pronto. O céu, no entanto, ainda calado. Elias então propôs um teste, não para provar a si mesmo, mas para revelar quem era o verdadeiro Deus. 2 altares, 2 bois, nenhum fogo humano. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. A proposta foi aceita. Os profetas de Baal começaram cedo. Cortaram o boi, arrumaram a lenha e dançaram ao redor do altar. Gritavam, clamavam, rodopiavam até a poeira subir. Responde-nos, Baal, repetiam como um mantra. Mas o céu não respondeu. Nenhuma faísca, nenhuma brisa, nenhum sinal. Baal, ouça-nos. Mostre seu poder. O sol alcançou o ponto mais alto. O calor era insuportável, mas a fé dos idólatras ardia apenas no corpo. Elias os observava. Então, com ironia, disse: Talvez esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado demais para ouvir. Aquelas palavras os enfureceram. Começaram a se ferir com facas e lancetas, até que o sangue escorria por seus corpos. O altar se manchava de desespero, mas o céu seguia calado. Nenhuma resposta, nenhuma presença, apenas o vazio da adoração falsa. Quando chegou o tempo do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo para perto.
Sua voz, agora suave, cortava como espada. Chegai-vos a mim. Todos se aproximaram. O profeta começou a reparar o altar do Senhor, há muito esquecido e derrubado. Tomou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, mesmo as que haviam se desviado, e com elas reconstruiu o altar. O gesto era mais que simbólico. Era um chamado à restauração da aliança. Ali, entre pedras, lenha e silêncio, um novo tempo estava prestes a nascer. Com o altar reconstruído, Elias prosseguiu com reverência. Preparou a lenha, cortou o animal do sacrifício e o colocou sobre o altar. Em seguida, fez algo que parecia contrariar toda a lógica humana. Ordenou que trouxessem 4 cântaros de água. E não apenas uma vez. Por 3 vezes, despejaram a água sobre o holocausto, a lenha e as pedras. A água escorria e encharcava tudo, até preencher a valeta que ele havia cavado ao redor do altar. Em tempos de seca, derramar água era loucura, mas ali era fé em estado puro. Todos observaram em silêncio. Elias então se aproximou, levantou os olhos ao céu e orou com simplicidade, sem gritos nem alardes. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, seja hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração para trás. Foi uma oração curta, mas cheia de verdade e autoridade. E então aconteceu. O fogo do Senhor caiu do céu como um raio avassalador. Desceu com poder e glória, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, a água e até o pó ao redor do altar. O monte inteiro estremeceu. Não foi um fogo natural, nem uma chama comum. Foi a resposta direta do Deus vivo, um sinal inconfundível de que ele ainda reinava sobre Israel. O silêncio do céu se rompeu em chamas, e diante disso não restou dúvida alguma sobre quem era o verdadeiro Deus. O povo, atônito, caiu com o rosto em terra. Homens e mulheres que há minutos hesitavam entre 2 caminhos, agora clamavam em uníssono: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Não era apenas uma confissão de boca, mas um grito de alma. O Monte Carmelo havia sido marcado pela manifestação do Altíssimo. Era impossível ignorar a presença que queimava mais forte que o fogo. Era impossível não se render. Elias, ainda sob a autoridade do Espírito, ordenou que os profetas de Baal fossem capturados. Que nenhum deles escape, bradou. O povo obedeceu sem hesitar. Levaram os 450 homens ao ribeiro de Quizon, ao pé do monte. Ali foram executados conforme a lei de Israel, como juízo contra a idolatria que havia corrompido a nação. Não foi vingança pessoal, foi justiça divina. O Deus que respondeu com fogo também é o Deus que julga com santidade. E naquele dia, Israel viu que o Senhor é Deus. O fogo havia caído, a idolatria fora desmascarada, e o povo, prostrado, havia confessado: O Senhor é Deus. Mas o profeta sabia que ainda faltava algo. Elias subiu novamente ao cume do Carmelo, sozinho, e ali se prostrou com o rosto entre os joelhos. O céu, embora tivesse falado em fogo, agora precisava falar em água. A promessa de Deus era clara: a chuva voltaria, e Elias orava, intensamente, como quem ouve cada palavra do céu antes que se manifeste na terra. 7 vezes ele enviou seu servo para olhar em direção ao mar. A primeira vez, nada. A segunda, também não. Na terceira, na quarta, o céu seguia inalterado. Mas Elias não desistia. Era um clamor perseverante, alimentado pela certeza da voz divina. Na 7ª vez, o servo retornou com um relato singelo. Uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, sobe do mar. Isso bastou.
Elias se levantou e, com fé que via além do visível, anunciou: Sobe, Acabe, e desce, para que a chuva não te detenha. Em poucos instantes, o céu escureceu. Nuvens pesadas cobriram o horizonte. Os ventos começaram a soprar, e os primeiros pingos tocaram a terra rachada. Logo, uma chuva intensa caiu sobre Israel, a primeira em anos. O juízo se encerrava, e a misericórdia descia como bálsamo sobre a nação. Elias correu diante da carruagem de Acabe até os portões de Jezreel. Seu coração estava inflamado de esperança. Talvez agora, com fogo e água, o rei e o povo se voltassem de vez para o Senhor. Mas a recepção não foi a esperada. Ao saber de tudo o que havia acontecido no Carmelo, da morte dos profetas de Baal, do altar restaurado, do clamor do povo, Jezabel não se quebrou. Ao contrário, se enfureceu. Seu orgulho ferido não suportava a ideia de derrota. Ela então enviou uma mensagem direta a Elias. Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como a de um deles. Era mais que uma ameaça. Era um decreto de morte. Aquele mesmo profeta que havia enfrentado reis e falsos sacerdotes, que havia clamado e recebido fogo do céu, agora se viu dominado pelo medo. Elias fugiu. Deixou Jezreel, caminhou até Berseba, no sul, e ali abandonou seu servo. Em seguida, entrou sozinho no deserto. Seus passos estavam pesados, e seu coração ainda mais. A esperança de um reavivamento nacional havia sido esmagada pela ameaça de uma rainha endurecida. Elias estava quebrado, esgotado e sentia-se completamente só. Debaixo da sombra escassa de um zimbro, Elias desabou. Sentou-se, cobriu o rosto e deixou que a dor falasse. Não era apenas o medo, era o peso de um ministério solitário, de expectativas frustradas, de um povo que não se voltava a Deus mesmo diante dos milagres. Ali, entre o pó e a angústia, ele orou. Basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Foi um pedido sincero de alguém que se sentia no fim. Não havia amargura, apenas cansaço. Elias adormeceu. O deserto era silêncio. Mas o céu, que o havia sustentado com fogo e corvos, agora o sustentaria com ternura. Um anjo se aproximou, tocou-o com delicadeza e disse: Levanta-te e come. Ao lado da cabeça do profeta havia um pão assado sobre brasas e um cântaro de água. Elias comeu e, ainda abatido, voltou a dormir. O céu não cobrava pressa, oferecia cuidado. O anjo voltou uma segunda vez, com a mesma voz suave: Levanta-te e come, porque muito longo será o teu caminho. Com o corpo fortalecido por aquele alimento celestial, Elias caminhou. 40 dias e 40 noites, atravessando o deserto até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. Lá, encontrou refúgio numa caverna. E ali, no lugar onde séculos antes Moisés havia recebido a lei, Elias ouviu uma pergunta direta do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. Então, Deus o chamou à entrada da caverna. Primeiro veio um vento forte e impetuoso, que fendia os montes e quebrava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto sacudiu a terra, mas Deus também não estava no terremoto. Em seguida, veio um fogo, poderoso, ardente, mas o Senhor não estava no fogo. Por fim, veio um sussurro suave, uma brisa tranquila. Elias o reconheceu. Cobriu o rosto com o manto e saiu. Deus estava ali, no silêncio que restaura, não no estrondo que impressiona. Mais uma vez, Deus perguntou: Que fazes aqui, Elias? E o profeta repetiu sua dor. Mas a resposta do Senhor foi diferente. Ainda tenho 7.000 em Israel,
cujos joelhos não se dobraram a Baal e cujas bocas não o beijaram. Elias não estava só. O remanescente existia. E mais, sua missão não havia terminado. Deus lhe deu novas ordens. Ungiria Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e o mais importante, chamaria Eliseu, filho de Safate, para sucedê-lo como profeta. A jornada de Elias ganhava novo fôlego, e o sussurro de Deus reacendia a chama que o deserto tentou apagar. O fogo havia caído no Carmelo, mas Israel ainda lutava contra a corrupção interna. O rei Acabe, dono de palácios e terras vastas, voltou seus olhos para algo pequeno, a vinha de Nabote, vizinha ao seu palácio em Jezreel. Aproximou-se com uma proposta. Daria dinheiro ou uma terra melhor em troca daquela vinha. Mas Nabote recusou com firmeza. Deus me livre de te dar a herança de meus pais. Para ele, aquela terra era mais que um bem. Era legado, era pacto, era fidelidade à lei do Senhor. Acabe voltou para casa enfurecido. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou comida. O rei de Israel se comportava como uma criança contrariada. Jezabel, ao vê-lo assim, zombou. És tu agora o rei de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Com um plano cruel, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o anel real e tramou um falso julgamento. 2 homens ímpios testemunhariam falsamente que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E assim foi feito. A cidade proclamou um jejum. Nabote foi colocado em lugar de destaque, e os acusadores mentirosos o apontaram diante do povo. Não houve defesa, não houve justiça. O povo o levou para fora da cidade e o apedrejou até a morte. Jezabel, então, foi até Acabe com a notícia que ele queria ouvir. Levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, pois ele já não vive. E Acabe, sem remorso, desceu para tomar o campo manchado com sangue inocente. Mas o céu havia testemunhado, e Deus não se calou. O Senhor enviou Elias para confrontar o rei naquele mesmo lugar. Elias chegou como um raio em céu limpo. Suas palavras foram afiadas como espada. Mataste e ainda por cima tomaste posse? No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E não parou ali. Declarou o fim da casa de Acabe e a morte infame de Jezabel. Ao ouvir a sentença, Acabe se abalou. Rasgou suas vestes, colocou pano de saco sobre a carne e jejuou. Andava cabisbaixo, humilhado, e Deus, que vê até o coração dos ímpios, atendeu àquele gesto. Vês como Acabe se humilha diante de mim? Porquanto se humilha, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o farei vir. O juízo foi adiado, mas a sentença permaneceu. O pecado cobrado com justiça, mas a misericórdia ainda se revelou no meio do caminho. Após a morte de Acabe, seu filho Ocózias assumiu o trono. Porém, ao invés de aprender com os erros do pai e da mãe, seguiu pelos mesmos caminhos de idolatria. Rejeitou a aliança com o Deus de Israel e continuou servindo a Baal. Certo dia, sofreu um grave acidente ao cair de uma janela em seu palácio. Adoecido e temendo pela própria vida, decidiu buscar resposta. Mas não do Senhor. Mandou mensageiros consultarem Baal-Zebub, o deus de Ecrom, para saber se recuperaria da enfermidade. Mas antes que os mensageiros chegassem, um anjo do Senhor falou a Elias. Levanta-te, sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, assim diz o Senhor, da cama em que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Elias obedeceu, entregou a mensagem e voltou. Os mensageiros, assustados, retornaram ao rei mais cedo do que o esperado. Ocosias, intrigado, perguntou por que voltaram.
Eles descreveram o homem que os interceptou, rude, de vestes ásperas, com um cinto de couro. O rei logo reconheceu. É Elias, o tisbita. Tomado pela ira, enviou um capitão com 50 soldados para prender o profeta. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias respondeu com firmeza. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E assim foi. O fogo caiu e os consumiu. Ocosias, obstinado, enviou um segundo grupo. E novamente, Elias repetiu as mesmas palavras. Fogo do céu desceu outra vez, consumindo o segundo grupo. Por fim, um terceiro capitão foi enviado. Mas este, diferente dos outros, se aproximou com reverência. Caiu de joelhos e suplicou. Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a destes 50 teus servos. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desce com ele, não temas. Elias desceu, foi ao encontro do rei e repetiu sem temor a sentença. Certamente morrerás. E Ocosias morreu, conforme a palavra do Senhor, sem deixar herdeiro. E chegou o tempo de preparar o sucessor. O Senhor havia instruído Elias a ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Elias o encontrou no campo, lavrando a terra com 12 juntas de bois, símbolo de força e responsabilidade. Sem dizer uma palavra, Elias se aproximou e lançou seu manto sobre Eliseu. Aquele gesto simples carregava um chamado eterno. Eliseu compreendeu de imediato. Pediu apenas para despedir-se de seus pais, sacrificou os bois, queimou o arado e distribuiu a carne ao povo. Não havia mais retorno. O homem que arava a terra agora se preparava para andar com o profeta do fogo. Desde então, Eliseu passou a seguir Elias como servo e discípulo. Quando chegou o tempo de partir, o céu já havia decidido. Elias não conheceria a morte. Os dois iniciaram uma última jornada, de Gilgal a Betel, depois a Hamat-Tentim, Jericó e, por fim, ao Jordão. 3 vezes Elias pediu que Eliseu ficasse. Fica aqui, porque o Senhor me enviou a outro lugar. Mas Eliseu respondeu todas as vezes com firmeza e devoção. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Não era apenas lealdade, era aliança. Um vínculo forjado no chamado, confirmado pela fé e sustentado pelo mesmo Espírito. Ao chegarem ao Jordão, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas. O rio se abriu, e ambos passaram em seco. Do outro lado, Elias olhou para Eliseu e perguntou: Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu com ousadia: Peço-te que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. Elias disse: Pediste algo difícil, mas se me vires quando eu for levado de ti, assim será contigo. Caso contrário, não será. E enquanto caminhavam e falavam, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu e clamou com lágrimas: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Rasgou suas vestes em sinal de dor, mas logo viu algo precioso: o manto de Elias caído ao chão. Ele o tomou, voltou ao Jordão e com fé repetiu o gesto do mestre. Feriu as águas com o manto e clamou: Onde está o Deus de Elias? E o rio se abriu novamente. Os filhos dos profetas viram de longe e reconheceram. O espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu. O céu havia levado o profeta, mas deixara seu legado sobre a terra. E para você que chegou até o final desta jornada com Elias, o profeta de Deus, me conte nos comentários: o que mais te tocou ao longo dessa história? Que a vida desses homens levantados pelo Senhor continue falando ao seu coração. E se deseja conhecer mais sobre os grandes profetas das Escrituras, inscreva-se agora no canal. E não deixe de assistir à história do profeta Eliseu, o sucessor de Elias.
um homem levantado por Deus para continuar o legado com fé, milagres e obediência. Sua trajetória já está disponível no canal e vai tocar profundamente o seu coração.